A filosofia helenística estende-se em um primeiro momento da morte de Alexandre o Grande, 323 a.C., ao fim da República Romana e à vitória de Augusto na Batalha de Ácio. As correntes formadas neste período, todavia, influenciam vastamente a filosofia posterior, permitindo considerar-se como filosofia helenística muito da filosofia ocidental que se estende até o século III d.C., como o posterior neoplatonismo. O cinismo foi uma corrente filosófica fundada por Antístenes, discípulo de Sócrates e como tal praticada pelos cínicos. Para os cínicos, o propósito da vida era viver na virtude, de acordo com a natureza. Antístenes foi seguido por Diógenes de Sinope, que levou o cinismo aos seus extremos lógicos e passou a ser visto como um arquétipo de filósofo cínico. O nome cínico quer dizer, em grego antigo, igual a um cão. Uma explicação existente em tempos antigos de por que os cínicos eram chamados de cães era porque o primeiro cínico, Antístenes, ensinava no ginásio Sinosargo, um ginásio e templo para aqueles que não possuem cidadania ateniense por ter nascido de uma escrava, estrangeira, prostitutas ou de pais cidadãos, mas não legalmente casados. Os cínicos gregos e romanos clássicos consideravam a virtude como a única necessidade para a felicidade e viam a virtude como inteiramente suficiente para alcançar a felicidade. O cinismo é uma das filosofias mais marcantes de toda a filosofia helenística. O cinismo oferecia às pessoas a possibilidade de felicidade e liberdade do sofrimento em uma época de incertezas. Embora nunca tenha havido uma doutrina cínica oficial, os princípios fundamentais do cinismo podem ser resumidos da seguinte forma: 1. O objetivo da vida é a felicidade. 2. A felicidade é alcançada ao se viver de acordo com a natureza. 3. A arrogância é causada por falsos julgamentos de valor, que causam emoções negativas, desejos não naturais e um caráter vicioso. 4. A felicidade ou desenvolvimento humano depende de autossuficiência. 5. Evolui-se através de práticas ascéticas que ajudam o indivíduo a tornar-se livre de influências que não têm valor da natureza. 6. O cínico pratica o descaramento ou desfaçatez e desfigura o nomos da sociedade, as leis, os costumes e convenções sociais que as pessoas aceitam como correto. 7. A sabedoria maior consistia na ação, não apenas no pensar. Vários filósofos, como os pitagóricos, defenderam a ideia de vida simples nos séculos anteriores aos cínicos. No início do sexto século a.C., Anarcases, um sábio cito, exortou o modo de vida simples dos citas, enquanto fez críticas aos costumes gregos, a uma maneira que se tornaria o padrão entre os cínicos. Talvez de importância foram os contos de filósofos da Índia, que eram conhecidos por gregos posteriores como os gimnofistas, que adotaram um asceticismo rigoroso juntamente a um desrespeito às leis e costumes estabelecidos.